A paz do Senhor, aluno EBD. Estamos dando início a mais uma aula. Hoje é a nossa aula de número 5, Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. Para isso, eu tenho a alegria de ter conosco a honrosa companhia de dois dos nossos professores. São eles os meus amigos, evangelista Cristiano. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, amigo evangelista Orlando, a paz do Senhor, professor, nosso irmão Lázaro, e a você, aluno EBD, continue conosco. Bom, tenho também a honrosa companhia do já mencionado aqui, nosso professor pastor Lázaro. A paz do Senhor, pastor, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, evangelista Orlando, a paz do Senhor, evangelista Cristiano, a paz do Senhor, aluno de EBD, muito bom estar contigo nesse domingo. Glória a Deus. Vamos para a nossa lição? O texto áureo encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Verdade aplicada: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Objetivos da lição: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise, explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus, mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Textos de referência: primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Vamos dar início ao nosso momento do comentário. Hoje o personagem de que vamos falar é um personagem da mais alta relevância. Trata-se do grande rei Davi. Apesar de toda essa majestade, apesar de toda essa história riquíssima, a gente vai perceber, professores, que a história de Davi não começa tão simples e tão fácil assim. Inclusive, a gente vai notar que quando o Senhor dá ordem a Samuel que ele unja um novo rei, toda a família de Jessé se reúne para esse evento, para esse momento especial. Mas Davi não está, professor Cristiano. Davi está cuidando de ovelhas. Me parece que cabe dizer que o próprio pai de Davi o esqueceu. É isso mesmo? É assim que começa essa história? É interessante, professor Orlando, a respeito desse esquecimento, abra um parênteses a respeito disso, aonde o seu próprio pai, Jessé, não o chamou diante de uma convocação a qual Samuel deu uma determinação. Me lembro que em 1 Samuel, no mesmo livro, Deus se lembrou de uma mulher. Deus não se esquece de ninguém. Automaticamente, ao meu ver, professor Orlando, estava já na planilha de Deus o momento aonde Davi iria entrar no cenário. Que coisa linda, hein, pastor Lázaro? Imagina para um moço, para um jovem, perceber que está acontecendo uma festa em casa, da mais alta importância, estão recebendo o profeta, mas ele não foi convidado. Como é que é isso, pastor? É interessante, evangelista Orlando. Rapaz esquecido aparentemente pelo pai, pela família, mas a Bíblia vai nos dizer no Salmo 89, versículo 20, o próprio Deus dizendo da seguinte maneira: achei Davi com meu santo óleo ungi, com meu óleo ungi.
Então nós vemos aí a situação de um rapaz que desde a sua infância era trabalhador. Não tem quem diga que Davi não trabalhava, Davi se destacava, Davi tomava conta das ovelhas da sua família. Mas a história bíblica vai nos mostrar que Davi ele não era tão amado mesmo sendo um rapaz trabalhador. Davi era diferente dos seus irmãos. Quando se deu na oportunidade da unção, a qual Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé, nós já vemos que logo de cara, quando vai entrando os irmãos de Davi, então um mais bonito que o outro. Então eu entendo nessa passagem que a família de Davi, os seus irmãos eram todos bonitos, eles eram mais mirradinhos, vamos dizer dessa maneira, né? E a palavra vai nos dizer que os irmãos o tinham como uma pessoa presunçosa. Então, o sinônimo da palavra presunção, ele nos remete a uma situação de uma pessoa: olha, você está se achando, camarada. Você se acha melhor do que a gente. Você pensa que você é mais inteligente. Então, Davi já tinha um destaque. E quando você vê esse destaque, a palavra chama atenção para o destaque na vida de Davi, você já vai recordando o chamado de Davi que foi diferente. Olha, desprezado pelo homem, aparentemente esquecido pela família, mas Deus já tinha ungido Davi, Deus já tinha separado Davi. Que coisa, não é, evangelista Orlando? Que coisa linda, pastor. A gente está ainda só nas considerações iniciais e a gente já percebe que não se trata de uma história qualquer. A gente já percebe, o pastor Lázaro citou aqui com muita felicidade, quando o próprio Deus diz que achou Davi. A gente vai aprender e a gente vai ouvir com muita frequência a expressão que Davi foi tirado de detrás das malhadas. Bom, professor Cristiano, a gente já percebe que existe um problema inclusive familiar, porque o filho caçula, com mais 7 irmãos, é rejeitado pelo pai, por razões que muitos historiadores e teólogos tentam explicar, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas a grande questão é que, apesar disso, Deus tinha um plano, um propósito, e Davi vai ser ungido. Mesmo ungido, Davi continua cuidando das ovelhas do pai. Davi ainda vai ter a oportunidade de ser aquele que vai tocar a harpa para expulsar o espírito que atormentava Saul. Mas aí a gente vai chegar no texto que foi escolhido pelo nosso comentarista, e ele começa no capítulo 1, no tópico 1, falando sobre as crises que se apresentam para nós como gigantes. Fala um pouco para a gente, professor. Professor Orlando, é muito interessante quando nós vemos no tópico de número 1, ao qual o autor nos traz, que crises que surgem como gigantes, não somente na vida de Davi, propriamente dizendo, mas o autor ele é de uma tamanha felicidade que, diante dos tempos odiernos a qual nós estamos, nós passamos por muitas crises, professor Orlando. Crises em que sentido? Crises no sentido politicamente falando, na economia, na educação, na área da saúde. Crises de outras maneiras, de outros conhecimentos. Esta palavra crise parece que ela está vinculada na nossa vida. E por que não dizer a respeito de crise no período a qual nós estamos de pandemia? É isto que o autor nos aponta. O saber de como lidar com estas crises neste período. Fico me pensando, professor Orlando, como que Davi, diante do cenário a qual ele estava, ele lidava com essas situações de crise. Como que seria isto, professores? Eu quero compartilhar isso com vocês também. É muito interessante esse levantamento que o professor Cristiano traz para a gente, pastor Lázaro, porque Davi reage a uma crise
de uma maneira muito diferente de todos os outros do exército. Eu não estou falando de um pequeno grupo, estou falando de um exército que estava sendo afrontado diariamente, porque o texto vai nos dizer que eram 40 dias de afronta, e ninguém se dispõe a fazer. E o nosso comentarista vai falar que o segredo está em conhecer o Deus a quem o povo servia. Davi já se apresenta falando de Deus. É assim que acontece, pastor Lázaro? Positivo, evangelista Orlando. O comentarista, ele foi feliz quando ele diz na lição que Deus, ele usa as crises para forjar o nosso caráter. Eu quero crer, irmão, que Davi foi um rapaz que ele passou por várias crises antes de assumir o trono. E a história vai nos mostrar que ele tinha um conhecimento muito grande de Deus. Davi, ele vai apresentar crises que ele já havia passado na sua adolescência, na sua vivência, que talvez ninguém soubesse das crises. Ele vai dizer, quando Davi, no relato bíblico, ele cita, olha, que ele teve uma dificuldade com o leão, teve uma dificuldade com o urso. Eu entendo, irmão, que duas crises muito grandes aí. Um urso não é brincadeira. Você vai lidar com o urso, você vai lutar com o urso para livrar as ovelhas. Um leão não é coisa pequena. E nós vemos aqui que Davi, ele já era uma pessoa experimentada com Deus. Crise, dificuldade. E ele soube vencer. E o importante, o destaque aqui nesse relato é que Davi, ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia Deus, ele tinha uma aproximação, ele tinha vamos dizer assim, uma intimidade com Deus. Tanto é que ele vai dizer que quem livrou ele da mão das garras do urso e do leão foi o próprio Deus. Então Davi não temia. Davi, não, eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Davi, ele batia o pé firme, ele andava, era uma pessoa que tinha uma aproximação muito grande com Deus. Que coisa tremenda. Bom, professor Cristiano, Davi se apresenta e, diferente da reação de todos os outros do exército, Davi não se importa com o tamanho do gigante. O gigante tinha todas as características que poderia intimidar. Mas Davi, quando olhava para o gigante, ele se lembrava do tamanho do Deus que ele servia. E aí entra uma questão importante, professor. O pastor Lázaro já citou aqui nas considerações iniciais que Davi era visto pelo próprio irmão como um presunçoso. E é interessante que a maneira como você reage à crise pode ser mal interpretada pelas pessoas que estão ao seu redor. Mas a grande questão aqui, que foi abordada, que foi tratada pelo nosso comentarista, é realmente o relacionamento que Davi tinha com Deus. É isso? É isso, professor. No entanto, que no tópico 1.1 da nossa lição, conhecendo o Deus que você serve, Davi conhecia o Deus a qual ele servia. No entanto, que os filisteus, professor Orlando, professor Lázaro, eles depositaram uma fé muito grande em Golias. Era um homem de uma estatura grande, experimentado em guerra. A fé do povo filisteu, professores, estava totalmente neste homem. Totalmente. Porém, quando Davi, forjado diante das batalhas e diante das suas vivências, diante do urso, diante do leão, e também Davi simplesmente, professor Orlando, ele levava consigo apenas um cajado, uma funda, um alforje e 5 pedras lisas. Eu fico a meditar, professores, diante deste
equipamento que Davi estava com ele. Este equipamento de pastor, a qual ele tinha, ele simplesmente falou para aquele homem de grande estatura: eu somente vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é confiança demais, professores. Eu sinto Deus aqui nesta manhã, queridos professores. Que coisa tremenda. Esse é só o tópico 1. A gente precisa partir para o segundo tópico, que dá continuidade a isso que nós estamos falando aqui essa manhã. Porque o segundo tópico traz o título: Vencendo o Medo Paralisante. E o bispo Abner, ele traz um comentário aqui, pastor Lázaro, que eu acho sensacional. Diz assim: observe o substantivo no plural. Davi diz assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Exércitos aqui está no plural, porque enquanto todos olhavam para Golias e o exército filisteu, Davi via Deus e o seu poderoso exército. Então, peraí, não tinha só o exército de Israel. Davi conseguia perceber que havia algo além aí. Deus estava na batalha. Isso é especial demais. E aí, pastor Lázaro, de acordo com essa parte introdutória que o professor Cristiano traz, a confiança de Davi parece estar justificada. Bom, a gente já falou aqui do problema familiar, a gente já falou aqui da dificuldade com o leão, já falou da dificuldade com o urso, e Davi agora consegue enxergar Deus em todo instante. E o mais lindo, as experiências que Davi tinha tido, talvez não fossem conhecidas pelas pessoas, porque muitas vezes é na solidão, é sozinho, que a gente tem as maiores e as melhores experiências. Fala um pouco para a gente sobre o tópico 2, professor. O tópico 2, eu gostaria de dar início pelo 2.2. O diabo tentará te intimidar diante da crise. Nós vemos Davi, um rapaz aqui, segundo o início, ele tinha sonhos. Davi tinha sonhos. Quando ele chega diante lá do exército, que ele vê aquele alvoroço, vê o gigante, ele pergunta aos seus irmãos se estava tudo bem, que o gigante começa a se movimentar e afrontar Israel, e ele começa a inquirir, perguntar: o que vai acontecer aí com a pessoa que tirar essa afronta de sobre Israel? E os soldados começam a falar para ele. Mas aí de repente começa a surgir uma dificuldade, uma interferência. Ou seja, Davi, o comentarista dessa lição, eu digo que ele foi feliz quando ele disse que Davi, ele estava num dia qualquer da vida dele, e de repente o pai manda ele levar as provisões para os seus irmãos. Um dia qualquer, irmão. A crise vai te pegar num dia qualquer da tua vida. Um dia que você não está esperando, está tudo bem, está mais ou menos. Apertou um pouquinho, de repente, vem uma crise. Israel estava passando por uma crise. Com certeza a crise já havia esbarrado na vida de Davi. Mas quando colocam aquele gigante para pelejar, para afrontar Israel, 40 dias, de manhã e de tarde, o camarada estava lá, dá-me um homem para guerrear, e ninguém se apresentava, irmão, é um momento que a crise começou a apertar. E Davi, ele olha assim, aquela situação, aí escuta aquilo: olha, o rei vai deixar a pessoa famosa, a pessoa que tirar essa afronta, ele vai enriquecer, ele vai livrar a família dos impostos, ele vai dar a filha para se casar. Opa, Davi, opa, a vitória é minha. Eu estou na crise. Davi enxergou a crise. Não, mas eu vou avante. Opa, isso aí é para mim. Eu tenho Deus, eu conheço Deus. Mas o interessante, evangelista Orlando, evangelista Cristiano e alunos EBD, é que muitas vezes quando você, nós nos deparamos com a crise, uma dificuldade, e nós temos Deus na nossa vida, aquela comunhão, nós damos um passo à frente. Opa, vamos vencer com Deus.
mas vem o adversário com as palavras contrárias. Então esse tópico 2, ele vai nos arremeter a manter o foco. Você tem um sonho, você é de Deus, você crê em Deus, você está diante da crise, mas mantenha um foco. Não, Deus é comigo. Deus vai me dar vitória. Que coisa especial, que coisa linda. É bem verdade que sempre diante das adversidades, quando nos prontificamos a enfrentá-las, aparecem situações ou mesmo pessoas para nos fazer perder o foco. Fala um pouco para a gente, professor Cristiano. Professor Fernando, nós estamos nesta manhã aqui sendo agraciados por Deus. Falar a respeito de medo, medo é um sentimento comum a todo ser humano, professores, né? Que permite até o ser humano, a nós, no sentido de defesa para nós. Só que quando nós falamos deste medo, o paralisante, é interessante nós entendermos o porquê do medo, né? E tratar a raiz deste problema. Tem um certo filósofo ao qual eu acompanho também, chamado Karnal, ele nos diz: pegue o seu medo e vá adiante. Ou seja, não paralise diante daquilo que você está enfrentando. Pegue o seu medo e vá adiante. É de certo que você que está me ouvindo nesta manhã, quem já não sentiu medo, talvez de uma certa situação a qual você não esperava, ou até mesmo que você nunca vivenciou na sua vida, andar de avião. Um medo, talvez, de outra situação a qual você passou na tua vida. Isso é um medo comum. Agora, quando este medo ele te paralisa, evita de você sair dia ao trabalho, em fazer o seu cotidiano, isto é um medo paralisante, a qual não vai te beneficiar, vai te trazer prejuízos tanto à sua vida pessoal como familiar. E Davi, ele não se paralisou, porque dá a entender, ao nosso ver, que ele poderia paralisar diante daquela situação, professor Orlando, diante da estatura de Golias. Porém, ele não se paralisou, e ele, ainda que surgiu um medo interior nele, ele confiava no Deus a qual ele servia e pegou o seu medo, não que a Bíblia diz, mas foi adiante, foi de encontro àquele gigante e o venceu. Tá especial demais essa aula, tá especial demais. Bom, a gente precisa partir para o tópico 3 e já para as nossas considerações finais. E vale ressaltar aqui, é uma pergunta que inclusive você, aluno, vai encontrar aí na sua revista. Se você tivesse que apostar num vencedor para esta batalha, será que as apostas se dariam para Davi ou para o gigante? O nosso comentarista vai dizer aqui que nem mesmo o exército de Israel acreditava no seu guerreiro. Eu ouvi um pregador dizendo que quando Davi se aproxima, o exército de Israel dá passos para trás e o exército filisteu dá passos adiante, porque ninguém acreditava na possibilidade, na hipótese de que aquele menino pudesse viver o extraordinário. Mas deixa eu contar um segredo para você. Davi confiava em Deus. E quando a gente deposita a confiança no Senhor, e a gente entende que é Ele quem peleja as nossas batalhas, isso muda tudo. Isso muda a história. Pastor Lázaro,
O tópico 3 fala sobre vencer os gigantes. Eu queria ouvir as suas considerações finais diante deste cenário, diante desta confiança e de tudo que o texto bíblico vai nos contar que vai acontecer. Porque Davi agora está diante do gigante, com a sua funda, com as 5 pedras, mas a história vai desenrolar e a gente tem um desfecho aí. Como é que é isso, meu pastor? Com certeza, evangelista Orlando. Eu vou pegar vocês aqui justamente no tema da nossa lição 5. É maravilhoso esse tema, é muito rico. Enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Você quer conquistar a vitória? Você vai ter que vencer o gigante. Como é que você vai vencer o gigante? O gigante é grande. Davi, as armas que Davi dispunha, então, se a gente for olhar para o que Golias tinha, é nada. Mas, como o evangelista Orlando já citou, já passou para nós, Davi era um rapaz que ele era visionário, irmão. Ele já enxergava a vitória. Davi não perdia tempo olhando o tamanho de Golias, não, gente. É grande, meu Deus é maior do que Golias. Davi ele enxergava a vitória, enxergava um Deus maior do que Golias, ou seja, Davi, no momento de crise, ele enxergava o Deus que podia livrar ele da crise. Mas como que funciona isso? O rapazinho tinha umas armas que praticamente nada. Irmão, é fé. É fé. Aqui na nossa lição, aqui no final do tópico 1 aqui, vai estar em destaque Hebreus capítulo 11, 32. Você vai achar o nome de Davi na galeria dos heróis da fé. Irmão, para entrar nessa galeria, irmão, tem que ter fé, irmão. Tem que ter destaque, tem que acreditar mesmo. Então nós, para vencermos a fé, a dificuldade, a crise, conquistarmos vitórias, irmão, é só crendo em Deus. O que Deus requer, creia em Deus, confia no Senhor. Evangelista Orlando? Que coisa linda. Bom, professor Cristiano, suas considerações finais, baseados no capítulo 17 e chegando ao desfecho, quando Davi arremessa a pedra, acerta, ela encrava na testa do gigante, porque aquela pedra certamente foi direcionada pelo próprio Deus. O gigante cai, e apesar de não levar consigo nenhuma espada, a gente vai ver que Davi vai arrancar a cabeça do gigante com uma espada que nem era sua. Suas palavras finais, professor Cristiano. Muito bom, professor Orlando. Interessante, diante da sua fala, ele pegou 5 pedras, ele só precisou de uma. Nos dá a entender, enquanto todos estavam vendo Golias, Davi estava vendo Deus. A Bíblia nos diz, em Jeremias 1:8, a fé, ela não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus. Queridos, Davi ele teve atitude. Além de fé, ele não se paralisa diante da crise que ele estava enfrentando, o povo de Israel também enfrentando esta crise, mas os seus olhos estavam postos no Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Bom, no tópico de número 1, a gente aprende que aquele que tem sua confiança no Senhor enfrenta os gigantes e os vence pelo uso exclusivo da fé. No tópico 2, a gente aprende que existem pessoas que querem enfraquecer o nosso relacionamento com Deus. E no tópico 3, diante de qualquer gigante, é preciso ter a certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Nossa conclusão: dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi sua confiança exclusiva no Deus de Israel. Que aula
tremenda. Eu sei que você vai se deliciar ainda acompanhando no texto bíblico e na sua revista as referências que foram aqui mencionadas, as referências que estão registradas na nossa revista, porque a história de Davi é muito rica. Mas nesse momento eu quero convidar você a reunir a sua família, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, e nós vamos orar confiando que o Senhor dos exércitos, é isso mesmo, o Senhor dos exércitos é quem peleja as nossas batalhas. Você vai fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus dos céus, Pai, nós estamos na Tua presença. Senhor, nós Te glorificamos por isso. Senhor, essa aula vai nos ensinar muito sobre como enfrentar os gigantes da vida. Por vezes, como o exército de Israel, ficamos paralisados, amedrontados, sem saber como agir e sem capacidade de reagir. Pai, mas hoje nós aprendemos com Davi, e é nos baseando nas experiências que já temos contigo, nos milagres que já experimentamos, que recobramos o ânimo nesta manhã, depositando toda a nossa confiança em Ti. Não há pandemia, não há enfermidade, não há recessão, não há colapso, não há crise alguma que seja maior do que o nosso Deus. Nós acreditamos nisso, e é por acreditar nisso que nós oramos a Ti nesta manhã. Visita esta família que está preocupada com esse ente querido que está internado, que está enfermo. Visita este pai de família que está preocupado com o dia de amanhã, Pai, por conta do desemprego que o ameaça. Senhor, visita os Teus servos, entra com a Tua intervenção e realiza o milagre. Pai, nós vamos vencer gigantes, nós vamos conquistar vitórias, porque acreditamos no poder da Tua palavra. Pai, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu já quero te fazer um convite para a nossa aula de número 6, usando a fé diante dos confrontos. Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer também a companhia dos nossos professores, meus amigos, Evangelista Cristiano e Pastor Lázaro, por enriquecerem essa manhã. E lembre-se sempre, a EBD Ademauá é feita para você. Que Deus abençoe